No último vídeo, a conexão havia caído, mas o pastor Pavel Goya retorna agora com uma mensagem ainda mais profunda e inspiradora. Ele nos leva a refletir sobre a urgência da preparação para a volta de Jesus, mostrando que esse é o tempo de buscar a Deus de todo o coração, de aprender a confiar nele, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Nesta continuação, o pastor Pavel compartilha experiências marcantes de sua vida e revela o segredo da paz em meio às crises, que é a entrega total e a comunhão diária com Deus. Prepare seu coração, porque esta mensagem vai renovar a sua fé e lembrar que mesmo que tudo pareça fora de controle, você nunca está sozinho. É bom estar de volta com vocês. Obviamente, Satanás odeia o que fazemos e Satanás ataca e quer parar o que fazemos. E embora ele não queira que frequentemos a igreja e participemos de todos os cultos, ele certamente não quer que falemos sobre oração. E essa é uma das razões. A internet parece que parou de funcionar, mas Deus, absolutamente maravilhoso. Mas Deus sempre pode transformar tudo em vitória quando seu povo ora e fixa os olhos nele, porque não confiamos em nós mesmos. Nós confiamos em Deus. E assim, não nos preocupamos com a internet. Entregamos tudo a ele, confiando que agirá, pois opera por seu espírito, não por nossos feitos, sabedoria, poder ou força humana, mas sim por seu espírito. Sendo assim, farei um breve resumo do que realizamos ontem à noite e, em seguida, buscarei dar prosseguimento. Sinceramente, não sei exatamente onde parou, porque me parece que falei mais uns 15 minutos sozinho depois que a internet caiu aí, até que me ligaram e disseram: "Ei, estamos sem internet." Então, parei de falar, me troquei e comi um pouco. Vamos voltar. Nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus que se aproxima. E dissemos que a sua vinda tem sido a esperança de todas as gerações. E nós somos a geração que viverá isso. Um evento tão aguardado e desejado. Jesus está vindo em breve. A canção diz: voltando de novo, voltando. Você conhece a canção? Jesus voltará. Espero que onde quer que você esteja, você a cante. E então, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E então eu declarei: Jesus nos concede avisos. E na série que possuo, pertinente à segunda vinda, eu abordo diversos assuntos. Mas desta vez eu disse: não falarei sobre os sinais do fim, mas sim sobre a preparação para a segunda vinda. E eu disse ontem à noite que Jesus nos dá avisos. E eu disse que estes avisos são para um propósito. Deus não faz nada sem ter um propósito. Ele faz tudo por uma razão, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então eu disse que esses avisos servem para nos despertar, para que estejamos preparados, terminemos a obra e sejamos salvos. E eu disse: que pai bom saberia da catástrofe e não avisaria os filhos para se prepararem? Deus nos avisa que ele está vindo. É por isso que Jesus diz em Mateus 10, ide a Israel e dizei-lhes que o reino está próximo. Voltando, dissemos que Deus nos dá avisos. Falei de quando Jesus veio a Jerusalém num jumento e parou no Monte das Oliveiras. Viu o templo, o mármore e o ouro, e eles dizem, olhe para esta maravilha. Magnífica construção. Será o fim do mundo, e Jesus lhes dá vários sinais. E então ele diz, mas isto ainda não é o fim. Estas são as dores de parto que precedem o fim. O evangelho deve ser pregado a todas as nações, e então virá o fim. E perguntam, quando? E quais são os sinais? As pessoas parecem mais interessadas em tempo e sinais do que em preparação. E Jesus diz, não lhes cabe saber a hora, só Deus sabe. Cabe a vocês vigiar, orar e estar prontos. Jesus diz, levem a sério, é para seu benefício, salvação, estejam prontos. Estejam prontos. É triste, após uma vida como cristão, ouvir a voz, não vos conheço, estejam prontos.
E como dissemos, através das nossas gerações, sempre. Dei versículos bíblicos e citações proféticas e espirituais ontem. Deus, sem exceção, sempre alertou seu povo para que pudessem se preparar. Antes do dilúvio, avisou. Antes de Sodoma e Gomorra, alertou. Antes da queda de Jerusalém, ele os avisou. O profeta espiritual diz que quem obedeceu ao aviso foi protegido e salvo. Quem os ignorou, pereceu. O mesmo ocorre agora. O profeta espiritual diz, agora novamente ele, especificamente as palavras agora. Novamente, ele avisa seu povo antes da segunda vinda. Deus nos alerta por esses eventos. Então, precisamos nos preparar. Está pronto? Como sabe que está pronto? Como você mede sua temperatura espiritual, sua prontidão? Como sabe que está pronto? Precisamos levar isso a sério. Não podemos brincar com o Espírito Santo. Então, como você sabe que está pronto? Falamos sobre preparação e dissemos que há várias formas de se preparar. E são mensagens e sermões que eu dou sobre a segunda vinda. E não vou discuti-los extensivamente neste exato momento, mas eu vou simplesmente dar os títulos. Primeiro, esteja no Senhor. Vigie, mantenha-se acordado. Permaneça no Senhor. Mantenha-se conectado a todo momento. O segundo é, ore. Outro, esteja na palavra para não ser enganado. Você lê isso em Efésios, em Tessalonicenses. De qualquer forma, quando Pedro fala sobre os sinais do fim e da preparação, eu selecionei estes versículos e citações bíblicas. Estudem, sirvam e tenham. Basicamente, não se deixe enganar. E agora, vou retornar ao ponto exato em que havíamos parado na noite passada. Nós mencionamos ontem à noite, se você se recorda, estou me direcionando ao meu PowerPoint, buscando alcançá-lo. Nós afirmamos que Deus permite provações neste momento, para nos preparar para essa crise iminente. Você não pode esperar. Plantar o jardim durante a colheita. Você precisa plantá-lo com antecedência. Você não pode esperar se preparar para a avaliação final durante o próprio exame. Você precisa se preparar com antecedência em pequenos testes. E assim, Deus permite provas diárias para desenvolver nossa fé, nosso conhecimento dele, nosso relacionamento com ele, nossa confiança nele. E à medida que o experimentamos diariamente, à medida que nossa fé se desenvolve, estamos prontos para o amanhã. E então, amanhã, olhando para trás, como ele nos guiou ontem, temos fé nele. E decidimos nele confiar e obedecer, mesmo sem entender. Conforme vemos sua obra, nossa fé cresce. E assim, quando a maior crise final da história chegar, nós resistiremos. Não espere a crise final para se preparar. Será tarde demais. Na verdade, ontem à noite falei sobre cristãos nominais e provavelmente vou citar hoje, como o Espírito de Profecia diz, que aqueles que não se prepararam, que não têm uma conexão pessoal com Cristo, são cristãos nominais, eles falharão e pessoas honestas de fora da igreja se juntarão a nós. Jesus diz, tenho outras ovelhas que não são daqui. Apocalipse diz, saia da Babilônia, povo meu. Muitos do povo de Deus ainda estão lá. Assim, a preparação para a crise final não ocorre no meio da crise, mas acontece hoje. É por essa razão que Deus permite as provações e os desafios em nossas vidas atualmente. E quando recebemos provas, em vez de reclamar, devemos lembrar que Deus está no controle. Ele não está de férias ou desatento. Se Deus permitiu, há um propósito. Tudo acontece por uma razão. Em vez de resolver ou pedir para ele remover os problemas, devemos nos perguntar o porquê e orar para que nos ajude a crescer por meio deles, evitando a repetição por lições não aprendidas. Melhor aprender e seguir. Assim, tememos dar um passo de fé e nele confiar. Tememos esticar nossa fé. Tememos entrar na água. Esperamos que os problemas sumam para crescermos. Os problemas nunca serão removidos e nós nunca crescemos, pois através do fogo o ouro é purificado e assim crescemos. Portanto, quando os problemas vierem, em vez de ficarmos reclamando, devemos sim crescer com eles. Ontem à noite mencionei que muitos cristãos estão ansiosos por medo de confiar em Deus. Eles não fazem uma rendição completa porque recuam diante das consequências de tal rendição. Se não priorizarem a rendição total, jamais terão paz, vitória, crescimento
ou estarão prontos. Isso está em A Ciência do Bom Viver, página 480. Rendição total, rendição total. Tudo para Jesus. Tudo. Tudo para Jesus. Minha vida, meu dinheiro. Não é sobre dinheiro, é sobre tudo. Meu tempo, meus dons, tudo que sou, minha saúde, minha casa, minha família, tudo. Eu disse ontem e hoje direi, Deus não busca bens, não precisa deles, Ele busca seu coração. Deus é capaz de abençoar e multiplicar qualquer coisa. Deus é dono de tudo. Lembrem, Abraão achou que perdera o filho, não perdeu. Deus buscava fidelidade e rendição, não seu filho. Foi Deus quem lhe deu o filho. Moisés pensou que perderia o trono do Egito. José pensou que perderia absolutamente tudo. Na história bíblica, como Daniel, Paulo, Deus não quer seus bens. Ele quer seu coração e sua rendição total. E ao colocá-lo em primeiro lugar e confiar nele nas suas provas diárias, você se prepara para a prova final. E ontem à noite concluí com uma história sobre como se aprende a ter fé nele, através da rendição total e diária, mesmo quando não se compreende o que está ocorrendo, e decide-se colocá-lo acima de si mesmo. Lembrem-se que Jesus e Ellen White, em O Desejado das Nações, no capítulo sobre Jerusalém, afirmam que a casa deles ficará desolada. Jesus diz lá, em O Desejado das Nações, aqueles que não aprendem a rendição total, que não aprendem a colocá-lo em primeiro lugar, que não aprendem a morrer para si, jamais serão salvos. E o espírito de profecia, belamente, diz que esta é a lei e o princípio mais importantes do céu. Autossacrifício, morte para si mesmo. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. E ela diz que o grão ou o milho, se não morrer, nunca produzirá frutos. Morrerá sozinho, ficará sozinho. E à medida que morremos para nós mesmos, à medida que nos rendemos, esta é a lei. Somente o que você entrega é abençoado. Então, se busca uma bênção, renda-se e abra mão dela. E ao se render, partilhar e morrer para si, a bênção é recebida. Ouço, vou à igreja para ser abençoado. Você nunca será. Vá para ser uma bênção. Abençoe para ser abençoado. Eu disse ontem à noite que precisamos nos render. Precisamos colocá-lo primeiro para vivenciá-lo. Ao fazermos isso, ele nos faz crescer e nos prepara. Contei a história do vidro. Há algumas histórias sobre vidro. Contei uma que não é comum eu contar. Eu estava trabalhando com o diretor de todas as empresas, de todos os negócios de todo o condado, que era membro do Partido Comunista, e ele veio até mim e disse: estamos construindo grandes edifícios, uma estrutura gigantesca de concreto que terá 3, 4, 5 andares de altura e será a maior. Oficina mecânica, funilaria, tudo para carros. Qualquer reparo em qualquer carro poderia ser realizado naquele edifício, que teria muitos estacionamentos, inúmeras lojas e diversas outras comodidades. E ele disse, em 3 meses, o presidente virá inspecionar. Ele vai visitar a nossa cidade. O nome do presidente do país, o ditador, era Ceausescu. Ele virá inspecionar e não podemos falhar. Basicamente, se ele não gostasse de você, eles te levavam e você nunca mais voltava. Isso não é piada. Muitos desapareceram e viviam com medo constante. As pessoas tinham medo de falar, até mesmo em casa. Nossos telefones eram gravados. Se dissesse algo contra o governo, eles viriam te buscar logo e você nunca mais voltaria. Então, voltando à história, ele disse, precisamos da sua ajuda porque é vidro aramado. Tem uma malha de arame no vidro e é difícil de cortar e os outros não sabem. Não têm as ferramentas nem a experiência. Eu disse, claro, com prazer. Resumindo a história para chegar ao final, onde eu parei. Onde a internet caiu ontem à noite, eu fui lá, mas eles me disseram, são 3 meses de trabalho, mais de 2.000 janelas. Temos telhados, móveis, concreto, pisos, estacionamento e várias outras coisas para fazer. E precisamos que você termine todas as janelas em 3 meses. Bem, o engenheiro que estava supervisionando todo o prédio, todo o trabalho, veio falar comigo na semana seguinte e disse, você não veio no sábado nem no domingo.
Aqui trabalhamos 24 horas, de manhã, tarde e noite, com luzes fortes, sábados, domingos, sem parar. Você precisa vir. Precisamos terminar. Não perderei minha liberdade, nem terei problemas se não terminarem as janelas. Ele perguntou, por que não veio? Eu disse, a Bíblia diz para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sábado é de Deus e domingo de César. Então, guardo ambos. Sábado vou à igreja, domingo à natureza com a família. Então você vem no sábado e vem no domingo, e vem de tarde e vem de noite, e termina. E se não vier, vai se dar mal. Eu vou garantir que você se dê mal. No comunismo, eles tinham o poder, como na Coreia do Norte, em Cuba. Eles podiam fazer o que quisessem. Basicamente não havia lei, só a vontade deles. Então ele disse, vai se dar mal. Bem, na semana seguinte, de novo, eu não fui no sábado. Ele ficou furioso. Gritou na frente de centenas de trabalhadores. Ele disse, você me ignora. Eu te dei uma ordem e você me ignora. Você vai pagar por isso. E então fui para casa, orei e disse, Senhor, quero terminar essas janelas, mas não posso ceder. Preciso te colocar em primeiro lugar. Ajuda-me, por favor. Orei fervorosamente e eu tinha um bom hábito de acordar cedo, 4h30, no máximo 5 horas, e dedicar-me à oração e estudo da palavra. Não como dever para ensinar, já fiz minha parte hoje, pronto, mas para buscar a presença de Deus. Meu pai sempre me dizia, não saia sem Deus, pois sem Ele você não é nada. Tudo que fizer será perda eterna, tempo irrecuperável. Tenha certeza, assim como Jesus acordava de madrugada e passava um tempo com o Pai antes do dia amanhecer, quando ainda estava escuro. Jesus ficava ali até estar cheio da presença do Pai, do Espírito Santo, dos planos de Deus, da voz de Deus. Ele não saía enquanto não estivesse conectado. Meu pai dizia, não saia dali antes de se encher da presença de Deus, de ser batizado com seu Espírito, de se conectar a Jesus, sentir sua presença e sua voz. Ande com ele como Enoque. Certifique-se de que você está imerso na presença de Deus. Não saia sozinho. Todas as manhãs eu fazia isso. Bem, eu orei. Senhor, por favor, me ajude a terminar este vidro. Então eu guardo o sábado e terminei o trabalho. Meu pai dizia, devemos ser cabeça, não cauda. Não por orgulho, mas fazer tudo como para Deus. Devemos agir de forma que não nos culpem, a não ser pela religião, como a Daniel, só pela oração. Nada mais. Tudo na vida dele era perfeito, menos a sua vida de oração. E então meu pai dizia, trabalhe em tudo como se estivesse fazendo para Deus. Faça um trabalho perfeito. Eu disse, Senhor, ajude-me a concluir e a fazê-lo bem. Deus respondeu essa oração. Assim como Daniel, que foi tido por 10 vezes mais sábio, eu fui 10 vezes mais rápido que os outros, como o Superman. Minhas mãos se moviam loucamente. As pessoas ficavam tipo, uau! Vinham ver a rapidez que cortava o vidro e 6 pessoas mal me acompanhavam. Eu cortava, elas instalavam. Então, em vez de 3 meses, pela graça e ajuda de Deus, terminei mais de 2.000, umas 2.500. Não lembro o número, não me cobre isso. Mais de 2.000 janelas em 3 semanas. Foi absolutamente inacreditável. Eu estava louvando ao Senhor, me alegrando, pulando e dançando uma dança santa, pulando de alegria porque, ei, eu terminei e agora tenho um tempo livre. O salário era de $1.600 mensais, mas fiz 3 meses de trabalho em 3 semanas. Eu ia receber cerca de $5.500. Um engenheiro ganharia uns 2.000, um médico uns 2.500. Eu deveria receber $5.500 após 3 semanas de trabalho. Era algo que me alegrava. Fui buscar meu salário, 0. Voltei ao trabalho e o engenheiro me disse, você me ignorou na frente de todos, não veio aos sábados. Eu te dei uma lição e esta foi uma lição leve. Fique feliz por estar livre. Não volte, não verá esse dinheiro porque me ignorou. Eu disse, mas terminei o trabalho. Era o objetivo, não era? Que eu terminasse. Você temia que não terminássemos. Terminei com qualidade, olhe. Ele diz, não me importo. Você ignorou minhas palavras, ignorou minha autoridade. Não me interessa. E ele se recusou a me pagar. Fui para casa muito triste mesmo. Meu pai diz, por que você está triste? Bem, ele cortou meu dinheiro. Ele diz, ele te matou? Não. Ele diz, bem, o dinheiro vem e vai. Você o gasta de qualquer maneira. Não se preocupe.
Meu pai diz, eu não tenho muito dinheiro e somos abençoados 10% ao Senhor. Nossa família é saudável, Deus cuida de nossas necessidades. Quanto mais damos, mais temos. Não se preocupe, se Ele cortou, ninguém pode te tocar, a menos que Deus permita. Se Deus permite, Ele te prova. Confie no Senhor de todo o coração. Eu disse, fácil dizer, mas perdi um dinheiro. Meu pai, não se chateie. Não busque justiça. Deus te chamou para servir, não para julgar. Ele faz justiça. Mas e meu dinheiro? Meu pai, você ama Jesus ou dinheiro? Jesus, mas quero meu dinheiro. Ele, Jesus ou dinheiro? Jesus, mas quero meu dinheiro. Meu pai, decida, onde está seu coração? Onde está o seu tesouro? Eu disse, bem, eu amo Jesus, mas não quero perder meu dinheiro. Então, voltei ao diretor de todas as empresas do condado, que me chamou para começar aquele trabalho. Eu disse, escute, você me chamou. Você me disse para terminar em 3 meses. Eu terminei o trabalho. É de qualidade. Terminei em 3 semanas. Ele, impossível. Não, terminei. Impossível. Esse trabalho, precisamos de 3, 4 equipes para acabar em 1 mês. Como você. Terminei. Vá verificar. É de qualidade. Eu disse, o engenheiro não me pagou. Ele, impossível. Você é pago por metro quadrado. Você deveria ser pago por tantos metros quadrados. Eu disse, sim, trabalhei em tudo, mas não recebi nada. Ele cortou meu dinheiro. Ele disse, não é possível. E então me disse, não tenho tempo agora. Mas tenho várias reuniões hoje e amanhã. Amanhã, porém, entre 8 horas e 8h30, tenho uma breve janela. Venha e eu analisarei. Se estiver correto, você receberá o pagamento. Não apareça às 8h05 ou 8h10. Chegue pontualmente às 8 horas. Se houver atraso, significa que não há seriedade. Não desejo vê-lo. Eu respondi, certo. Amanhã de manhã, 8 horas, estarei aqui. E ele era como um grande CEO que se encontrava com o CEO da Delta, ou o da IBM, ou quem quer que fosse. Ele pertencia ao Partido Comunista e era bem difícil conversar com ele, mas como ele me ligou, ele agendou um horário para mim. E então, naquela noite, meu primo chegou e passamos a noite toda conversando sobre motocicletas até as 3 da manhã. E assim, de manhã, não acordei às 4 horas, 4h30, 5 horas, nem 6 horas. Acordei 5 minutos antes das 8 da manhã. O que eu deveria fazer? E então me veio à mente. Coloque Deus em primeiro lugar, rendição total, morra para si mesmo. Paulo diz, morro diariamente. E mais, tudo considero perda por conhecer Cristo meu Senhor. Ele também diz, fui crucificado, já não vivo eu. O Espírito de Cristo nos chama a morrer para o eu. Jesus diz, quem não deixa pai, mãe, trabalho, a si mesmo, saúde, família, casa e tudo, não é digno de ser meu discípulo. O que tentar salvar, você perderá. O que perder por Jesus, você salvará. Deus primeiro, não seu dinheiro. Mas eu não desrespeito o sábado. Na verdade, tenho esse problema porque guardei o sábado. Estou apenas abrindo mão do meu tempo de estudo e oração para ir buscar meu dinheiro, e depois volto e estudo. E então, eu fiz uma oração rápida e saí correndo pela porta. E meu pai diz, ei, bom dia. Dormiu até tarde hoje à noite? Respondi, sim. Orou? Respondi, sim. Quão rápido? Uns 15 segundos, talvez. Meu pai, por que tanta pressa antes de Jesus? Para pegar meu dinheiro. E meu pai, está pondo Deus ou o dinheiro primeiro? Eu, não desisto de Deus, só quero o meu salário e volto. Meu pai disse, escute. Você não quebra mandamentos, guarda o sábado, não engana ou mente, mas prioriza o dinheiro, depois a oração e o estudo. Você quer sair deste quarto sem a presença de Deus e esperar sua bênção? Você quer Jesus e a presença dele? Ou o dinheiro? Eu disse, você colocou isso de uma forma bem negativa. Eu disse, eu não estou abrindo mão de Jesus, eu só quero o meu dinheiro primeiro. Ele disse, bem, o que se interpor entre você e Deus? Esse é o seu Deus, o que você adora. Eu disse, não tenho certeza se está certo. Ele disse, você não gosta, mas as pessoas escolhem o que amar e o que ouvir, e acham desculpas para o que fazem. Eu sabia que ele estava certo. Voltei ao quarto, orei por 1 minuto em vez de 15 segundos e saí. E meu pai perguntou, você está cheio da presença de Deus e não vai sozinho? Você o priorizou para que ele habite em você? Eu disse, ainda não. Realmente quer viver sem ele?
Eu voltei para o meu quarto, virei o relógio para baixo para não saber que horas eram. Ajoelhei-me ao lado da minha cama e passei um tempo com Jesus. Até que pude sentir sua presença e a paz que dele provém, esqueci-me do dinheiro, renunciei ao dinheiro. E então abri a Bíblia, orei sobre ela, estudei e orei e estudei e pensei e orei e estudei. Então abri o espírito de profecia em paralelo com a Bíblia. Orei, estudei, pensei, contemplei e refleti. Ao terminar, eram umas 10 horas. Eu disse, ok, agora tenho alegria e paz, sem dinheiro, mas saudável, com teto e bem. Mas Deus me impressionou. Meu pai sempre me dizia, aqueles que colocam Deus em primeiro lugar aprendem a ouvir a sua voz. Deus sempre falou com o seu povo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus sempre. Jesus diz, conhecereis a minha voz. Isaías, seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você, dizendo, este é o caminho. Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. De manhã, ele desperta meu ouvido para ouvir. Deus quer se comunicar com seu povo, diz a seus servos o que fazer. Isso não muda, nós não ouvimos a sua voz, nós não sentimos o toque. A inspiração, a impressão, porque colocamos o eu em primeiro lugar, porque estamos focados demais em nossos problemas e nossos planos. Estamos tão focados em nós mesmos, no que temos que fazer, que ficamos surdos e cegos à voz de Deus. E os que colocam Deus em primeiro lugar e com Ele sempre estão em comunhão, fazem o que diz a canção, ando com Ele e falo. Falam com Ele, andam com Ele e ouvem a sua voz. Então Deus me impressionou dizendo, vá. Eu disse, mas Senhor, já são 10 horas. Ele disse às 8 horas para não atrasar, e Ele é importante. Não posso brincar com Ele. Deus me disse, eu sou maior. Posso fazer que você nem sequer sonha. Eu disse, ok. Peguei minha bicicleta e fui. Quando entrei na primeira sala, que era a da secretária, e dali havia uma porta que levava à sala do diretor. A secretária disse, Senhor Goya, o senhor soube? Eu disse, saber o quê? Não sabia? Eu disse, saber o quê? Ela, pensei que por isso não veio às 8 horas. Eu, do que fala? E ela, o primeiro-ministro veio ontem à noite e o diretor não pôde estar aqui às 8 horas. Saíram às 7 horas para o café e umas 9 horas voltaram, ou algo assim, não lembro. Estão em reunião desde então. Mesmo que viesse, ele não estaria aqui e estaria ocupado. Não teria tempo, pois está com o primeiro-ministro agora. Então fico contente que você não tenha vindo, porque teria vindo para nada. E eu disse em minha mente, louvado seja o Senhor. Teria trocado meu tempo com Jesus e colocado o dinheiro em primeiro lugar em vez de Jesus e teria vindo à toa. Fico feliz que ao colocar Jesus em primeiro lugar, Ele se o honra, Ele te honra. Então pensei, estou tão feliz e saí. Naquele exato instante, a porta se abriu e o diretor saiu. Ele correu apressado para o banheiro. Não conseguiu mais se conter. Não podia aguentar. Deus o fez ir ao banheiro, não antes ou depois da minha chegada, mas enquanto eu estava lá. Naquele instante, ele me vê e diz, Senhor, Goya, sinto muito que você esteja esperando aqui desde as 8 horas. Eu queria dizer, não, eu não estava aqui às 8 horas. Mas ele nem me deixou abrir a boca. Continuou falando. Ele disse, escute, o primeiro-ministro está aqui. Estou muito ocupado. Se o trabalho de qualidade foi realmente finalizado, você será pago. Prometo, ele foi ao banheiro e eu me retirei. Basicamente, voltei para casa. Uma semana depois, meu salário 5.500 chegou. Uma semana depois, no mercado, topei com um engenheiro que amaldiçoou a mim, cortou meu salário e blasfemou contra Deus, dizendo, onde está Deus, quem te defenderá? Quero que venha sábado e domingo, ou terá problemas e Deus nenhum poderá te ajudar. Deus não existe. Já viu Deus? E ele blasfemou demais. No mercado, encontrei um engenheiro que me disse, fui demitido. O diretor de empresas do condado me despediu por não te pagar. Ele gostou do seu trabalho e me demitiu. E eu pensei, quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele prepara uma mesa para você, na presença dos seus inimigos. Isso não é algo lindo? Mas se você não tiver a experiência de Deus nas pequenas coisas do seu dia a dia, você o sentirá na crise final que Daniel descreve como nunca antes, e Jesus diz, não haverá outra igual,
O Apocalipse, profecia espiritual, será a maior crise da história terrestre. Se você não consegue agora, se não consegue acompanhar quem anda, como vai acompanhar quem está a cavalo? A preparação para a crise final não ocorre no momento da própria crise. Acontece hoje nas provas diárias e Jesus nos envia avisos e diz: é hora de acordar. Jesus está voltando, não há tempo a perder. É hora de se preparar. Jesus te ama, ele quer que você esteja pronto. E se você reclama porque está chovendo, como eu vou para a igreja com essa chuva? Se você reclama por coisas pequenas, o que você fará na maior crise? Se reclamamos por coisas pequenas, como faremos quando passarmos por crises de saúde reais e graves? Divórcio, perda de emprego, de casa? Se você se pergunta, orei e Deus não respondeu, como você vai se sair na crise final? Pense nisso. Todos os grandes personagens bíblicos enfrentaram crises. Reflita sobre Moisés, considere José, Daniel, Jó e muitos outros. Se Jó, se Daniel, se José, preso, escravo e inocente na prisão, tivesse lamentado e dito: tenho orado, mas Deus não atende a minha oração, pois é isso que fazemos. Passamos por provações, oramos, e Deus parece não nos responder. Ele responde, mas não da maneira que queremos, não no tempo que queremos, porque buscamos um alívio temporário. Ele busca o nosso crescimento espiritual, porque nosso problema real não é o problema que vemos e com o qual lutamos e nos estressamos. Nosso problema real é o espiritual. Nós não conhecemos a Deus. E se José tivesse dito, Deus não ouve minhas orações e perdido a fé, Deus nunca o teria usado. Mas José confiava em Deus. Você deve continuar confiando nele, mesmo sem entender o que acontece. Como dar fé e esperança aos outros quando você mesmo se debate? Como lhes dizer nesta crise que Deus existe e Jesus volta logo para confiar se você luta? Assim, José confiou em Deus. Você precisa aprender, quando não entende o que acontece, a conhecer e a confiar em Deus. Conhecer a Deus e a confiar em Deus. Pois todas as coisas cooperam para o bem. Se Deus permitiu, foi com um propósito. Não há vitória, milagre ou história para contar se não houver uma crise. Um milagre é Deus agindo para resolver uma crise. Então, nunca haverá história ou milagre se não enfrentar uma crise sem desistir, entrar em pânico, reclamar, culpar outros, ficar com raiva ou perder a fé. Mas você diz, Senhor, eu não compreendo contudo, confiarei em Ti. Eu te conheço, sei que me amas e vou confiar em Ti. E a preparação para a crise final acontece hoje. Jesus está voltando e você precisa se preparar hoje. Não há mais tempo. Não há mais tempo para brincar de religião. Não há tempo para uma religião nominal, uma religião de aparências, sem poder, uma religião fria, sem resultados, sem fé e, basicamente, sem a presença de Deus. E assim, se sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, em vez de nos queixarmos, em vez de suplicarmos por alívio, oramos por crescimento espiritual e conexão, pois nossa fé não deve depender de bênçãos e orações atendidas, mas sim do relacionamento e do conhecimento de Deus. Quando conhece a Deus, você não entende o que acontece, mas o conhece e nele confia. E portanto, dito isso, o céu é o nosso objetivo. O céu tem sido o objetivo de todas as gerações. Nós vivemos neste tempo final impressionante da história da Terra. Seria imensamente triste perder o céu porque estamos adormecidos, despreparados, sem fé e porque não conhecemos a Jesus. Quando ele vier, não dirá, você foi à igreja. Não, devemos ir à igreja. Ele dirá, eu te conheço ou não te conheço. É imperativo que você conheça o seu Deus. A vida eterna reside em conhecer a Deus. E assim, nossa passagem por este mundo é transitória. Nós focamos demais nessas coisas em vez de focar nas coisas espirituais. Todas as gerações esperaram pela segunda vinda, buscaram a segunda vinda. Este é o maior evento da história. A história inteira está basicamente focada e direcionada para este acontecimento tão significativo. E então, nós precisamos entender. Eu contei a vocês sobre minha viagem de Bucareste a Severin só para ver minha namorada naquela época. E como o pai dela não nos deixava ser amigos, eu escalava uma árvore altíssima que ficava paralela à varanda do quarto andar do apartamento onde moravam. Eu ficava em frente à varanda dela, e da árvore, com ela na varanda, nós nos víamos. Um ao outro. Depois voltava a Bucareste, horas de trem, só para vê-la.
A menos que você deseje ver Jesus, a menos que sonhe em vê-lo face a face e clamar meu Salvador, então você não é um adventista. Ser adventista significa esperar por Jesus. Meu avô, como eu disse ontem, assobiava o dia todo, por toda a vida, sem exceção, desde a manhã até a noite, inclusive no banheiro, sempre melodias da segunda vinda. Perguntei, vovô, por que assobia sempre? Estou feliz. Por quê? Jesus está voltando. Mas por que só sobre isso? É para isso que vivo. Quero vê-lo. Esse é o propósito da minha existência. Todos os patriarcas viveram com esse sonho e essa esperança. Estamos nos limites da terra prometida. Você está devidamente preparado? Há 1846 profecias na Bíblia sobre a segunda vinda, 1527 no Antigo e 319 no Novo. Todas focadas na segunda vinda, e nós vivemos esses eventos. Jesus está vindo, e então você ama a vinda dele, você sonha, você canta sobre a sua vinda, você espera pela sua vinda, você está pronto para a sua vinda, porque ele virá para aqueles que amaram a sua aparição. E assim, Israel estava bem na fronteira da terra prometida, porém, o povo de Israel não se encontrava preparado. Estamos outra vez na fronteira da terra prometida. Estamos prontos? O espírito de profecia em patriarcas e profetas afirma que eles não perderam a terra prometida devido aos problemas, aos gigantes ou às muralhas de Jericó. Perderam por incredulidade, conforme Hebreus 3. Patriarcas e profetas diz que não confiaram em seu Deus, esqueceram como ele os guiara antes, não confiaram em seu Deus. Eles não confiaram em seu Deus, eles não conheciam a Deus. Ouça com atenção. O espírito de profecia diz que Jesus viria há muito, no fim do século XIX, mas não estávamos prontos assim como Israel não estava. E ela diz ali, não foi pela promessa de Deus ou porque suas mãos eram curtas, mas seu povo, como Israel, murmura. Não está preparado, não está pronto, não terminou o trabalho, ainda temos o que fazer. Agora estamos na fronteira de Canaã. Você conhece a Deus? Confia que Ele pode fazer em você o que você não pode? Você confia nele mesmo quando não compreende o que está acontecendo? A salvação é por fé, pela graça, e sem fé é impossível. Não se pode ter fé em um estranho. É preciso conhecer a Deus para nele ter fé. Agora, sobre isso, diz o espírito de profecia, relembrando nossa história passada, percorrendo cada passo do avanço até aqui, posso dizer, louvado seja o Senhor. Ao ver o que Deus realizou, fico cheia de espanto e confiança em Cristo como nosso líder. Nada temos a temer no futuro, a menos que esqueçamos como Ele nos guiou e seus ensinamentos em nossa história. Se Deus é por nós, quem nos deterá? Nada a temer, a menos que esqueçamos sua guia. Israel esqueceu da praga no Egito. Israel esqueceu que ele dividiu o mar, e eles andaram por ele como em terra seca. Esqueceu que ele lhes deu maná por 40 anos. Israel se esqueceu que ele lhes deu água da rocha. Israel esqueceu que ele os fez vencer exércitos maiores que. Israel esqueceu que ele estava com eles todo dia, numa nuvem e à noite, numa coluna de fogo. Israel. Esquecem milagres em poucos dias, mas lembram-se dos problemas. As pessoas focam nos problemas em vez de focar em Deus. Eles focaram nas muralhas e nos gigantes em vez de focar em Deus. Focaram nos problemas em vez de focar nas promessas. Em que você está focando? E se Deus está contigo, o conheces, nele confias. Ele te manterá em perfeita paz. Aquele cujos olhos estão fixos em ti. Não coloque os seus olhos nos problemas. Volte os seus olhos para Jesus. Ouçam, pessoal. Pessoas com grandes problemas têm um Deus pequeno, pois com um Deus grande, seus problemas diminuem e somem. Não que você não tenha mais problemas, mas você sabe que Ele está com você. Ele prometeu. No fogo estarei contigo. Como os 3 jovens Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, ficaremos aqui. Se Deus quiser nos salvar, senão, estamos prontos a morrer por ele, mas o pomos em primeiro e nele confiamos. E Deus foi com eles, literalmente no fogo. Pessoas que têm um Deus grande experimentam paz, independentemente do que passem, pois reconhecem que ele tem conhecimento de tudo, que as ama, que está no controle, que possui todo o poder e que, ao permitir certas coisas, há um propósito, confiando plenamente em sua direção. Se você se lembra de como ele agiu antes, sabe que não vai te abandonar. Ele terminará o que começou. E, portanto, eles têm paz, não importa as circunstâncias. Lembrem-se, José com paz na prisão.
Daniel com paz como escravo na Babilônia. Moisés com paz no deserto. Paulo com paz na prisão. Pedro com paz na prisão. Eles chegam a cantar na prisão. Eles dormem na prisão, em vez de pensar, por que estou aqui? Quem conhece a Deus nunca está sozinho. Eu me lembro, quando tivemos por muitos e muitos anos uma viagem de férias. Nós dirigíamos juntos por muitos quilômetros. A cada férias, em média 6 a 7 mil milhas, literalmente. Percorrimos toda a costa leste. Primeiro, fomos para o Canadá, acima de Quebec, e depois descemos pela Nova Inglaterra. Em seguida, dirigimos até Key West, e depois para o norte, por toda Montana e Washington. E então, seguimos. Parávamos em cada lugar que visitávamos, depois dirigimos pela costa oeste, de cima a baixo, e fomos aos pontos turísticos principais. Em seguida, dirigimos pelo sul, e então... Todo ano pegávamos uma rota e fazíamos umas 2 ou 3 semanas. E passamos por muito. Eu dirigi até o Tennessee e passamos por inundações, a ponto de a água mover um pouco nosso carro. Nós dirigimos através de tornados, não literalmente, mas o tornado estava ao nosso lado e nós dirigimos na neve na Romênia. Quando dirigimos para a Noruega, passamos por neve que era mais alta que as casas, basicamente paredes de neve, e dirigimos no gelo e por quase todo tipo de coisa. E eu me lembro de conversar sobre confiar em Deus sempre, pois não se confia em estranhos. Você deve conhecer a Deus o suficiente para confiar nele e ter paz. Não se confia em estranhos, apenas em quem se conhece bem. Portanto, para ter paz, precisa conhecê-lo para confiar. Então, estávamos dirigindo por Montana, e ao descer do topo da montanha, não me recordo da elevação, provavelmente uns 13 mil, 14 mil pés. Enquanto estávamos descendo a montanha em uma van, os freios começaram a aquecer, falharam e a van começou a ganhar velocidade muito rápido. E havia muitas curvas acentuadas e perigosas, e o veículo estava ganhando uma velocidade considerável muito rapidamente. E tínhamos um amigo conosco no carro e ele começou a gritar. Meus filhos estavam jogando videogame e assobiando. Ele perguntou, não estão com medo? Eu disse, papai está no controle. Não que eu seja um bom motorista. Graças a Deus que ele nos salvou, mas as crianças pensam, papai está dirigindo, e daí? Nós já passamos por muita coisa com ele antes, nós o conhecemos. Quando ele está dirigindo, não precisamos nos estressar. Quando Deus está no controle, por que se estressa? Ao se estressar, você tem um Deus pequeno, você não conhece a Deus, não tem a sua presença. Pessoas com grandes problemas têm um Deus pequeno, mas quem tem um Deus grande tem problemas pequenos. Não que não tenham problemas, mas confiam nele mesmo sem entender. Ao passar pelo fogo, estarei com você, nunca está só. Quem conhece a Deus não depende de bênçãos ou respostas, mas sim da sua presença. Busca a presença dele mais que soluções e a ele mais que bênçãos. É assim que você se prepara para a crise final. Ouça com atenção, quando as cenas de conflitos chegarem, teremos aprendido a lição da santa confiança, da bendita fé no Senhor. Nós colocamos nossas mãos nas mãos de Cristo, nossos pés na rocha eterna, e assim permanecemos seguros contra a tempestade. Devemos esperar em nosso Senhor, aguardar sua intervenção e confiar em Deus. Jesus será um socorro bem presente na hora da angústia, carta 11, 1884. Temos que colocar as nossas mãos nas mãos dele, os nossos pés firmes na rocha e aguardar. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Ouçam com atenção, se não o conhecem do passado, não o conhecerão no presente. Lembrar do que ele fez no passado te dá forças para o presente. Não temos nada a temer, a menos que esqueçamos como ele nos guiou no passado. Bendiga ao Senhor minha alma, e não esqueça seus benefícios. Ele diz, eu estou convosco. Em Mateus 24, quando Jesus fala dos problemas e dores que antecedem a crise final e a segunda vinda, logo ali no versículo 8, ele diz, no versículo 6 e no 8, ele diz, estas são apenas as dores de parto. E então Jesus disse, não tenham medo, e este é um tema consistente em toda a Bíblia. Jesus disse a Moisés no Mar Vermelho, não tenha. O povo gritava, Jesus disse, digam para pararem, eu estou aqui, não temam.
As pessoas que não veem Jesus gritam. Quando você vê Jesus, não tem motivo para gritar. Jesus diz: não tenha medo. A Josué, em Jericó, ele disse: não temas, sê corajoso, pois estou contigo. Se Deus está contigo, por que temer? Nosso problema não são as crises, mas se Deus está conosco. Esse é o real problema. E Jesus lhes diz: não temais, eu estou convosco. Eu vos gravei nas palmas das minhas mãos. Não vos deixarei, nem vos desampararei. Ainda que as montanhas se movam, o meu amor jamais se afastará de vós. Eu vos conheço, eu vos amo, dou nações por vós. Estou convosco, nunca estáis sozinhos, jamais sozinhos. Ouçam, as nações estão em tumulto, tempos de perplexidade estão sobre nós. O coração dos homens falha de medo e expectativa do que está por vir. Mas aqueles que creem em Deus ouvem sua voz dizer: não temam, estou com vocês. A propósito, evangelismo, página 18. Você nunca está sozinho. Jesus está com você. Ouçam com atenção. Lembrem-se da história no Antigo Testamento. Lembrem-se. Creio que é 1 Reis 16. Não tenho certeza. Eu falo de memória. Se eu estiver errado, ignorem. Podem procurar. Na montanha, o profeta Elias e seu servo acordam de manhã, e o servo olha e diz: estamos perdidos, estamos em grandes apuros, uma crise enorme, estamos cercados pelo exército sírio, estamos cercados de inimigos. O profeta está calmo e diz: Senhor, abra os olhos dele. Quando Deus abriu os olhos do servo, ele viu que estavam cercados por anjos. Deus estava com eles. Se Deus é por você, quem será contra você? Você não deveria ter. Você não tem medo. Você está na rocha. Deus é o seu refúgio, um abrigo em tempos de tempestade. Tenho uma pergunta para vocês. Por que Elias conseguiu ver o anjo enquanto o seu servo não conseguiu ver? O exército de anjos e o servo, o exército inimigo? Algumas pessoas veem os problemas e outras veem as promessas. Alguns veem anjos maus os atacando, outros anjos bons os cercando. Qual a diferença? Por que Elias conseguia ver a Deus e o servo não? Elias teve que orar: Deus, abra os olhos dele. Por que os olhos dele estavam fechados? Ouça. Eu tenho a resposta. Escutem com atenção. Aqueles escutem com atenção que fazem de Cristo seu companheiro diário. Comunhão contínua com ele. E ele anda comigo e ele fala comigo. Aqueles que fazem de Cristo seu companheiro diário e contínuo e são íntimos dele como se fosse um amigo. Aqueles que vivem em comunhão contínua com Cristo e jamais se desligam dele, esses sentirão as influências do mundo invisível à sua volta. Olhando a Jesus, serão como ele. Testemunhos, página 616. Aqueles que estão continuamente conectados com Deus sentem a presença do mundo invisível ao seu redor e sabem que estão protegidos. E confiam em Deus, sabendo que Ele está no controle. Eles têm paz. Elias estava conectado, por isso viu os anjos. O servo tinha a aparência de religioso. Ele guardava o sábado, ia à igreja, devolvia o dízimo. Comia saudável, mas não conhecia Jesus. Não me entenda mal. Ir à igreja, guardar o sábado. Mas se você faz todas essas boas ações, mas não conhece a Deus e não tem uma conexão íntima, quando Jesus vier, você dirá: Senhor, fomos à igreja, evangelizamos, comemos tofu. E ele: não me conhece, nem eu a você. Você nunca teve um relacionamento comigo. Você precisa conhecer a Deus se quiser ver os anjos ao seu redor e se quiser permanecer forte. Na crise. Quem faz de Cristo seu companheiro diário, em contínua comunhão, sentirá os poderes invisíveis ao seu redor. A propósito, meu avô, ele viveu 103 anos. Opa, nosso tempo acabou. São 3h24 aqui. Aí provavelmente deve ser 12h24. Eu comecei por volta das 2h30, então vou apenas terminar esta história e com isso finalizamos. Nós passamos por basicamente. Por gentileza, me conceda apenas um momento. Caramba, passamos por 10 slides de 46. Está tudo bem. E então, voltando à história.
Aqueles que estão conectados a Deus continuamente sentirão a presença divina e a dos anjos. E na crise, eles estarão seguros porque sabem: eu nunca estou sozinho. Deus está comigo. Se passar pelo fogo, eu estarei contigo. Se passar pelas águas também. O fogo não te tocará. Se Deus, meu pai dizia, se Deus permite, você precisa disso. Pare de reclamar. E se Deus não quer, mesmo que você não veja uma saída, Ele encontrará um caminho que você nem imagina. E assim, voltando à história, meu avô, por toda a vida, foi um homem de oração. Meu pai, por toda a vida, um homem de oração. E então eles colocaram Deus em primeiro lugar, colocaram a oração e o estudo em primeiro lugar. Passavam noites em oração, puseram a obra de Deus em primeiro lugar. Tudo sacrificaram pela obra de Deus, inclusive a si mesmos. Meu avô foi pego dando bíblias e espancado até a morte. A polícia pensou que o havia matado. Órgãos internos foram rompidos, segundo o hospital. Eles o deram como morto, jogado em uma poça de sangue na rua, de tão brutalmente que o espancaram por possuir bíblias. Alguém o achou na rua, incerto se vivo ou morto, levou-o ao hospital. Em coma por meses, recuperou-se e viveu 103 anos. E assim que ele saiu do hospital, disse: é um privilégio sofrer pelo Senhor. Ele sofreu por mim. Eu continuarei a distribuir Bíblias. Ele é minha prioridade. E então, meu avô foi para uma igreja que ele fundou, um pequeno grupo. Havia umas 16 pessoas. E ele foi lá. E isso ocorreu no período em que na Romênia não era permitido que mais de 3 indivíduos religiosos se congregassem. Se houvesse 3 e chegasse a quarta, uma teria de sair, pois, se a polícia os pegasse, seriam presos. Basicamente, não podiam congregar, religiosos não podiam se reunir. Não importava se era aniversário ou outra coisa, podia-se convidar não religiosos, mas religiosos não podiam ser mais de 3 juntos no mesmo lugar. Eles foram ao funeral com medo, disseram: a polícia nos prenderá. Meu avô falou: gente, devemos colocar Deus e sua obra em primeiro lugar. Se formos presos, talvez como José, precisemos ir para a prisão. É assim que se vira primeiro-ministro, sabe? Parem de reclamar. Deus quer fazer de você primeiro-ministro. E ele diz: se Deus disser que não irá preso, ele o livrará. Imaginem a polícia vos prendendo. Quem pode livrar-vos? E meu avô disse: tem religião sem poder, não conhecem a Deus. Coloquem Deus primeiro e confiem que ele cuidará dos resultados. Ele disse: enterremos nosso morto. Ele foi e os 16 compareceram. Pregou, orou. Quando saíram da casa que eles, era a igreja deles, que fizeram em uma casa. Ao saírem, a polícia estava na porta. Alguém os denunciou. Eram 40 policiais, que formaram 2 filas, parecendo um túnel. Para conseguir sair, era preciso passar por entre as 2 fileiras, e eles estavam com aqueles bastões de borracha, ou como quer que se chame, cacetetes, aquelas coisas de borracha. Quando as pessoas saíam, apanhavam dos 2 lados. Ao passar pelo túnel, todos batiam em suas cabeças até desmaiar. E as pessoas com medo de sair da igreja, da tal igreja. E então, meu avô diz: por que o medo? Por que temer provações, apanhar ou a morte? Para mim, viver é Cristo, a quem sirvo. Morrer será um instante até a ressurreição e verei Jesus. Não há alegria maior. Não vivo para esta vida, mas para Jesus. Mal posso esperar para vê-lo. É um privilégio. Verei Jesus. Por que temem? Meu avô os olhou e disse: não sabem que Apocalipse 13 lista quem não entrará no céu? No topo estão os medrosos. Quem tem medo não tem Deus, pois com Deus o medo não existe. Quando você tem Deus, pensa: se Deus está conosco, quem poderá nos opor? Ele os olha e canta uma canção romena. Shum copil de imparat de imparat. Significa: sou filho do rei, do rei, do rei. E eu canto: sou filho do rei. E ele caminhou no meio dos policiais e exatamente naquele momento. E ele disse a eles: se Deus está contigo, quem poderá ser contra ti? Mas ele sabia que Deus estava com ele. Para ele, a presença de Deus era mais importante que a vida. Assim, ao passar por entre os policiais, todos eles se afastaram, abrindo espaço, e ele prosseguiu livremente. Ele olhou para os demais e disse: venham, por que estão com medo? Saiam, vamos. Vamos enterrar nossos mortos. Os policiais se afastaram sem tocá-los. Na segunda, o chefe de polícia o chamou: senhor, agora venha à delegacia. Ele foi e disse: como posso ajudá-lo? Quer que eu ore? Não precisamos de orações. Só uma resposta. Quem o cercava? Quem eram os soldados ao seu redor? Ele disse: vocês bebem demais. Não havia ninguém ao meu redor, mas todos nós os vimos. Você estava cercado por soldados.
As pessoas que colocam Deus em primeiro lugar nunca estão sozinhas. Como você pode esperar sobreviver à crise final se não tem uma conexão com Deus hoje? Nossa prioridade é Jesus. Nada acontece por acaso, ele faz tudo com um propósito. Estas são as dores de parto, e à medida que as pessoas rejeitam o Espírito Santo, os 4 anjos liberam seus ventos e as provações começam. São como as dores de parto. Começam lentas, bem lentas, não começam de uma vez, aumentam gradualmente, assim como as dores de parto. Você tem uma catástrofe, depois 2, 10 e mais, a ponto de as pessoas perderem a cabeça. Estes são avisos para que despertemos e reconheçamos que Jesus está a caminho. É hora de despertar, é hora de conhecer o seu Deus, é hora de se preparar, é hora de estar pronto. Já não há mais lugar para brincar de religião. Você precisa conhecer o seu Deus. A propósito, vou compartilhar uma citação e em seguida concluiremos. Certo, por favor, me conceda um momento. Deixe-me procurar essa passagem. Deixe-me ver, me dê um segundo. Achei. Satanás está trabalhando na atmosfera. O veneno dele na atmosfera. E aqui estamos nós, dependendo de Deus para nossas vidas. Nossa vida presente e eterna depende de Deus. Estando na posição em que estamos, precisamos estar despertos. Totalmente dedicado a Deus, totalmente convertidos a Deus, totalmente consagrados a Deus. Mas parece que ficamos sentados como se estivéssemos paralisados. Deus do céu, desperta-nos. Manuscrito 1, 1890, ou Mensagens Escolhidas 2, página 52. Acorda-nos, Senhor, desperta-nos. Deus permite que todos esses avisos ocorram, pois Ele deseja profundamente a sua salvação. Ele quer que você saiba que Jesus está vindo em breve, e Ele quer que você acorde e que conheça seu Deus, experimente-o, confie nele e esteja preparado para a crise final, que termine a obra, seja salvo e esteja no céu, face a face com Cristo, meu Salvador. A hora é agora. Deus te abençoe. Vamos orar, vamos inclinar a cabeça e orarei por você e por todos nós. Pai Celestial, é uma notícia maravilhosa. Jesus está vindo sobre as nuvens, a maior esperança de toda a história. Nós queremos estar prontos, queremos estar contigo, queremos passar a eternidade no céu. Queremos ouvir a tua voz. Vinde, servo fiel. Queremos te ver face a face. Queremos estar àquela mesa contigo. Senhor, por favor, já que nos envias avisos porque nos amas e queres que estejamos despertos e preparados, ajuda-nos a nos aprontar, ajuda-nos a acordar, a levar a sério a oração e o estudo. Ajuda-nos a te provar, a testar a nossa fé e a avançar. Não esperamos as águas baixarem, mas entramos na água e te provamos. E ao te experimentarmos diariamente, ajuda-nos a desenvolver e crescer nossa fé, para que na crise possamos te conhecer e confiar em ti. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém.